Então, hoje eu vou passar para vocês a parte de pericardite, endocardite, valvulopatia e a dislipidemia. Essa aqui é da parte da pericardite, da endocardite, eu vou passar assim só a parte básica mesmo, daí a gente se aprofunda mais nas dislipidemia. Então, aqui traz a revisãozinha do coração, né? Todo mundo já sabe, o coração é um órgão muscular oco, que se localiza no meio do tórax. Ele é protegido pelo osso externo, levemente inclinado para o lado esquerdo, e a bomba cardíaca esquerda é mais forte, por isso que as pessoas falam que o coração está do lado esquerdo. O tamanho do coração é proporcional ao tamanho da mão, né? Então o punho fechado. Nas mulheres entre 250 e 300 gramas, e no homem um pouquinho maior, entre 300 a 350. O aumento do tamanho, do peso, vai causar, então, muitas doenças cardíacas. Então, aqui o posicionamento dele, né? Então, ele está mais para o lado esquerdo. Então, ele é protegido pelo osso externo e, assim como os pulmões, pela caixa torácica. Olha, ele fica levemente inclinadinho, né? Então, o músculo cardíaco principal é o miocárdio. Nós temos 3 camadas de músculo: o endocárdio, o miocárdio e o pericárdio. Então, essa camada do meio, do miocárdio, é a mais desenvolvida, é que vai ser responsável pelo bombeamento cardíaco. E fora a parte muscular, nós temos células que se especializaram na geração de potencial de ação e na condução de potencial de ação, que controla o ritmo cardíaco. O pericárdio é essa membrana externa. Então, os pulmões têm as pleuras e o coração tem o pericárdio. É esse saco membranoso, bastante resistente, e é formado por 2 folhetos, 2 películas. O coração, assim como o pulmão, ele sofre distensão e contração. Então, essa membrana serve para proteger o órgão, né, delimitar ali o espaço que ele ocupa, e também para diminuir o atrito que esse órgão sofre quando ele retrai, dilata, contrai, relaxa, né? Então, dentro, entre os folhetos, existe uma quantidade mínima de líquido, que é chamado de líquido pericárdico, que serve, então, para fazer essa lubrificação da superfície externa do coração e reduzir processos de lesão por atrito. Aqui está um desenho maior, a parte do endocárdio, o miocárdio, e a parte mais externa, o pericárdio. Nós temos um pericárdio mais externo ainda, que é a parte fibrosa, e o pericárdio visceral, que é o que entra em contato com o músculo cardíaco. Então, entre o folheto interno e o folheto externo, tem um pequeno espaço, que é chamado de cavidade pericárdica, que é preenchido por esse líquido pericárdio. Então, veja, um espaço bem pequeno, para facilitar o processo de contração e relaxamento sem causar lesão, sem causar atrito. Então, o pericárdio fibroso é o mais externo, superficial, é formado por tecido conjuntivo, mais resistente, menos, não é que ele é inelástico, é menos elástico. Ele tem como finalidade evitar o estiramento excessivo do coração. Então, o coração faz 2 movimentos: contrai, relaxa, contrai, relaxa. Só que às vezes ele precisa ampliar o espaço interno das câmaras cardíacas, ele precisa distender, ele precisa se esticar para se encher mais de sangue. Só que ele não pode se esticar até o infinito, ele precisa ter uma certa contenção para dizer para ele: até aqui você pode ir, né? Então faz uma certa proteção e também fixa, faz a ancoragem do coração dentro do espaço que ele ocupa na caixa torácica, que é chamada de mediastino. O pericárdio seroso é o mais interno, próximo ao músculo cardíaco, é uma membrana mais fina e delicada, mais elástica, e separa, então, o espaço lá entre o pericárdio seroso e o fibroso. Então, nós podemos ter doenças cardíacas com relação a essa membrana, o pericárdio.
Então, nós podemos ter lesão, que vai causar principalmente acúmulo do líquido pericárdio em excesso, que a gente chama de pericardite. Então, lesões do pericárdio são quase sempre associadas a uma doença situada em outra parte do coração ou em estruturas circunjacentes, quer dizer, estruturas próximas, ou são secundárias a um distúrbio sistêmico. Então, assim, uma doença só do pericárdio em si não é comum. Então, o que pode ocorrer? Derrame pericárdico, um acúmulo excessivo do líquido pericárdico, além daquilo que é comum, e normalmente é de natureza infecciosa, que a gente chama de pericardite. Então, o líquido pericárdico, em média, a gente contém entre 30 e 50 ml. Ele não é translúcido, transparente, uma corzinha um pouquinho amarronzadinha assim, claro, transparente, está dentro do saco pericárdico com essa função de lubrificação. O pericárdio parietal é o fibroso. O pericárdio parietal sobre distensão por um líquido de composição variável, que é o derrame pericárdico. O derrame pericárdico, nós temos aumento desse volume de líquido pericárdico, que pode ser por algumas causas. O mais comum é uma causa infecciosa. O que acontece quando nós temos uma infecção? Uma infecção é uma lesão causada por um micro-organismo, um fungo, um vírus, uma bactéria, vai desencadear a resposta inflamatória, e sempre na resposta inflamatória nós temos edema e formação de exudato. Então, esse exudato vai começar a se concentrar nesse espaço pericárdico e vai começar a comprimir o coração, né? Então, pode ser de ordem infecciosa, que a gente chama de pericardite purulenta, às vezes por um derrame de sangue, que é chamado de hemopericárdio. Então, as consequências dependem da capacidade do pericárdio parietal, que é o fibroso, de se esticar, com base na velocidade do acúmulo e na quantidade do líquido. Oi. Tem uma pergunta no chat. Essa pericardite pode acontecer após uma cirurgia cardíaca? Pode, porque numa cirurgia cardíaca depende do tipo de cirurgia, né? Mas vamos dizer, uma cirurgia aberta pode causar o quê? Pode causar uma infecção, né? Ou pode causar rompimento de um vaso sanguíneo e extravasar sangue ali, que vai evoluir, que eu já vou falar, para o tamponamento cardíaco, tá? Então, pode acontecer. Então, nós temos dois tipos de acúmulo de líquido pericárdico, o lento e o acúmulo rápido. Então, ó, da onde que vai acumular esse líquido? Uma perfuração traumática, uma endocardite infecciosa, então nessa traumática pode envolver um processo cirúrgico e ruptura de dissecação da aorta. Então, o acúmulo, quando ele é lento, ele é um volume menor que 500 ml, e num acúmulo mais lento, o coração vai, vamos dizer assim, entre aspas, se adaptando gradativamente àquele acúmulo de líquido. Quando o acúmulo é rápido, ele não consegue acumular tanto volume, um pouco menos, mas ele faz muito mais compressão. Então, aqui um coração normal, um coração com derrame pericárdico, ó, fica grosso, aqui, ó, bem fininho, quase nem dá para enxergar o espaço entre as duas cavidades, e aqui acúmulo de líquido. O coração não consegue distender. Tem momentos que o coração precisa se esticar mais, quando aumenta a pré-carga, aumenta o volume de retorno venoso, ele precisa esticar mais para aumentar a pós-carga. E ele fica ali comprimido, ele não tem muito espaço para fazer essa distensão. E daí nós temos o tal do tamponamento cardíaco. Então, o tamponamento cardíaco ocorre quando o espaço pericárdico é preenchido por líquido e o coração não consegue ter essas oscilações de pré-carga e pós-carga, e causa essa complicação, que é uma emergência cardíaca. Então, é uma inflamação, a pericardite é uma inflamação,
secundária a várias doenças cardíacas, e ela é classificada de acordo com o tipo de líquido que a gente encontra ali dentro. Pericardite serosa. Nós temos um exudato com poucos leucócitos, bastante proteína nesse líquido. O volume é pequeno e acumula-se lentamente. Pericardite fibrinosa ou serofibrinosa é a mais frequente. Nós temos um exudato fibrinoso, a superfície pericárdica fica seca e com uma certa aspereza. A purulento supurativa, nós temos um processo infeccioso andando junto, tem bastante pus, aquele aspecto de exudato mais purulento, cremoso. A gente chama de pericardite constritiva, que é essa que evolui mais facilmente para o tamponamento. Pericardite hemorrágica é o exudato com sangue, derrame fibroso supurativo após cirurgia cardíaca, que é o mais comum, e a caseosa de origem de tuberculose, é bastante rara. Então, na pericardite aguda, o paciente pode apresentar febre e dor torácica, com características muito parecidas com o de infarto agudo do miocárdio, na qual irradia do ombro esquerdo e às vezes vai para o braço esquerdo. E a diferença é que quando o paciente deita, ele fica pior. Ou quando ele tosse, a dor fica insuportável, ou quando ele respira muito profundamente. Então, no infarto, na dor de infarto, ele deita, não vai reclamar de piora. E aqui na pericardite, ele reclama. Então, da mesma forma que no infarto agudo do miocárdio, para dor intensa, faz uso de opioide, opiáceo, morfina, e aqui também corticoide, a prednisona, para diminuir a resposta inflamatória, para não formar tanto edema. A PA do paciente pode cair bastante, atingindo níveis bastante baixos, e evolui então para o tamponamento cardíaco. O que tem que ser feito? Como uma emergência cardíaca, nós precisamos restaurar mais rapidamente um ambiente propício para o coração funcionar de forma normal. Então, é feita a pericardiocentese. É feita a introdução de um sistema de seringa com agulha. Oi? Outra pergunta. Então é por isso que após cirurgia cardíaca temos que cuidar para não criar coágulos no dreno de mediastino, para não causar tamponamento ou não tem nada a ver? Tem tudo a ver, porque seu dreno
Para quem não viu no grupo, caiu a internet da professora dela, falou que tá tentando reiniciá-la. Ai, gente, que raiva. Sei lá o que aconteceu aqui. Deixa eu pôr para apresentar aqui de novo. Então, vamos voltar lá na pergunta. Pois é, mas nunca tinha acontecido. Então, nós estamos falando ali da pericardite, né? Então, a pericardite nada mais é que o acúmulo de líquido no espaço entre as duas membranas pericárdicas, vai aumentando o volume de líquido e isso vai dificultando a distensão do coração. Se a gente não tirar esse líquido, pode evoluir para o tamponamento cardíaco. Então, com relação à pergunta que foi feita, a diferença entre a pericardiocentese e um dreno é que na pericardiocentese é uma situação de emergência, percebeu-se por meio dos sintomas, exame de imagem, e vai lá fazer uma punção, coloca a agulha e puxa o líquido e restabelece o espaço adequado para o coração trabalhar. No caso de cirurgia cardíaca, pelos processos, depende da cirurgia, não são todas as cirurgias cardíacas, mas algumas, dependendo do que é feito, é colocado um dreno para prevenir uma possível pericardiocentese. Porque quando faz uma intervenção cirúrgica, sempre no local vai desencadear uma resposta inflamatória que pode fazer acúmulo de exudato, transudato, pode ocorrer acúmulo de líquido, então é colocado o dreno para prevenir uma pericardiocentese. Agora, se o dreno é obstruído, ele vai deixar de drenar. E se tiver uma produção excessiva de líquido, daí sim evolui para o tamponamento. Por isso que tem que ter todo esse cuidado com relação ao fluxo do dreno, tá? Alguma dúvida, gente, aqui mais alguma pergunta aqui dessa parte da pericardite? Beleza, Gladys? Gladys, não sei se você trabalha numa UTI cardíaca, se tiver alguma coisa para colocar que você observa, pode colocar, tá?
É, eu nunca trabalhei na UTI cardíaca. A única experiência que eu tenho é a minha mãe mesmo, que é cardíaca, que ela ficou na UTI. Então, ela fez já 3 cirurgias cardíacas, né? E em nenhuma delas foi colocado dreno, mas então cada situação é uma necessidade, né? É bem interessante, que é bem específico, né? Normalmente eles colocam, então tem situações que colocaram, tem situações que não, né? Então vamos lá. As válvulas cardíacas. Então nós temos aqui um coração bem bonitinho, né? A gente faz um corte aqui transversal para ver as câmaras. Câmaras direita, câmara esquerda. Veja aqui, ó, a parede do ventrículo esquerdo é muito maior que do ventrículo direito, porque tem muito mais músculo, porque precisa fazer muito mais força para o sangue circular ao longo de todo o organismo. Então, nós temos os átrios, os ventrículos, que são separados por válvulas, né? Nós temos do lado esquerdo a mitral e do lado direito a tricúspide. E elas têm esses folhetinhos, são os folhetos das válvulas, que devem ser fechados adequadamente. O sangue sai do coração por meio das artérias, artéria aorta e artéria pulmonar. E aqui, na saída do ventrículo esquerdo e direito, então tem aqui a válvula aórtica, que também deve ter aqui são uns folhetinhos, que também devem ter a sua abertura e fechamento ocorrendo de forma adequada. Desculpe. Então, aqui, ventrículo esquerdo, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, nós temos a mitral, e aqui o ventrículo direito. E aqui as válvulas semilunares, a válvula pulmonar e a válvula aórtica. Por que nós temos válvula? Para impedir o refluxo, para impedir o retorno do sangue, para que ele seja bombeado sempre para frente. Então, o sangue chega aqui nos átrios e durante a sístole atrial. Daí, em seguida, vai ocorrer a sístole ventricular. A sístole é o relaxamento, a abertura. 2/3 do sangue que chega nos átrios, eles já escoam passivamente para os ventrículos, porque eu tenho diástole atrial, seguida de diástole ventricular. Depois vai ter a sístole atrial, seguida de sístole ventricular. Na sístole atrial, nós só temos 1/3 do sangue, porque tudo já desceu aqui para baixo, só para terminar de se esvaziar. Depois da sístole atrial, vamos ter a sístole ventricular. A sístole ventricular, ela tem que ter muito mais força que a atrial, porque ela vai empurrar o sangue para fora do coração, ou para a artéria aorta, ou para a artéria pulmonar, e tem que fazer bastante força, porque sofrem resistência. Daí, essas válvulas atrioventriculares, elas se fecham para contrair os ventrículos, fazer pressão aqui dentro e o sangue sair. Depois da sístole, vem de novo diástole atrial, diástole ventricular. Daí essas válvulas têm que se fechar para que o sangue não volte e não recue para os ventrículos. Então, as válvulas promovem vamos dizer assim, o impulsionamento do sangue sempre para frente, impedindo o retorno. A única região que não tem a válvula é dos vasos que chegam ao coração e nos átrios. Quando os átrios se contraem, um pouquinho de sangue pode refluir para fora, isso é normal. Então, aqui as válvulas atrioventriculares, elas têm folhetos, a mitral 2 folhetos, a tricúspide 3, e esses folhetinhos são presos na parede do coração para controlar o fechamento e abertura, que são chamados de músculos ou fíbrias tendilíneas. E aqui a válvula aórtica, aqui a válvula aórtica e aqui a válvula pulmonar. Aqui cortamos o coração bem no meio. Então, para a gente ver que a tricúspide tem 3 folhetos, a mitral tem 2 folhetos, a válvula aórtica e pulmonar também tem 3 folhetinhos.
Então, o que são valvulopatias? São doenças das válvulas. Elas podem ser congênitas, então a gente nascer com malformação na válvula, ou ela pode ser adquiridas. As congênitas, elas já são identificadas logo após o nascimento, nos primeiros anos de vida, por meio principalmente de sopro, né, da ausculta dos sons dos batimentos cardíacos. As adquiridas são muito comuns em idosos, às vezes por processo infeccioso, febre reumática ou degeneração do processo de envelhecimento. Algumas situações de infecção, as bactérias, elas tendem a se acumular numa válvula que já não está muito bem, que já é um pouquinho mal formada, e elas acabam, então, promovendo lesão. E a febre reumática também está relacionado com o sistema imunológico que causa lesão nos folhetos. Quando as válvulas não funcionam, elas podem deixar de funcionar por um processo de estenose ou por um processo de insuficiência, ou os dois. O que é um processo de estenose? A incapacidade de se abrir totalmente. Então, os folhetos não abrem, não permitem a passagem adequada do sangue. Ou eles não se fecham adequadamente, que a gente chama de insuficiência. Quando não se fecha adequadamente, pode haver o refluxo. E tem pessoas que podem ter os dois. Então, nós podemos ter estenose da aórtica. A estenose da aórtica é muito comum nos idosos e também processos congênitos. Há uma calcificação dos folhetos, acúmulo de cálcio. A calcificação normalmente é por distúrbios de cálcio, mas mais comumente pelo processo de envelhecimento. Podemos ter insuficiência da artéria aórtica, dilatação da aorta ascendente, ela fica dilatada, faz mais pressão para o sangue refluir e força os folhetos da válvula. Processos de hipertensão e envelhecimento. Ali não é estenose, é estenose da mitral, pode ocorrer por processos de cardiopatia reumática, são anticorpos que causam lesão nas estruturas do coração, e a insuficiência mitral é quando a gente tem os folhetos mal formados, um folheto é maior que o outro, que a gente chama de prolapso da válvula mitral, ela não vai fechar direito e vai, a hora que o ventrículo esquerdo vai contrair, volta sangue para os átrios. Então, nós temos um processo de estenose, que a válvula não abre bem, e um processo de insuficiência, que pode causar refluxo, regurgitação de sangue para os átrios. Quando tem problema de valvulopatia, dependendo, tem que fazer substituição da válvula. Então, aqui é um processo de prolapso da válvula mitral, um folheto é maior, esse folheto é maior, ele virou aqui para baixo, e na hora de fechar, não fecha direito. Então, a gente chama de prolapso. Aqui nós podemos ver acúmulo de grânulos de calcificação nos folhetos da aórtica. Então, esse aqui é bastante comum no processo de envelhecimento. Então, o indivíduo ali, o paciente que tem o prolapso, que tem insuficiência, ele vai fazer, se for o caso, se tiver provocando muito esforço no coração, ele vai fazer a substituição por uma válvula artificial, né? Então, nós temos prótese de válvulas cardíacas, tem a prótese metálica e tem a prótese biológica. A prótese metálica, ela predispõe muito mais o paciente à formação de trombos. Então, o organismo entende isso aqui como algo estranho, por isso que tem as próteses biológicas, que são mais parecidas, né, com o processo normal, e elas tendem a formar menos trombos. Então, após a inserção dessas válvulas artificiais de cirurgia,
corre-se o risco de formar trombos, êmbolos e coágulos. Então, vai entrar, o paciente vai usar o quê? Anticoagulantes, né? E vai usar anticoagulante o período pós-operatório e, dependendo da resposta, vai ficar só com antiagregantes plaquetários, tá? E o processo de endocardite bacteriana. A endocardite bacteriana é uma infecção, comumente infecção de garganta, amidalite, por bactérias gram-positivas. Essas bactérias podem atingir o sangue, que a gente chama de bacteremia, cai na corrente sanguínea e circula em todo o nosso organismo. E elas podem se colonizar, vamos dizer assim, bem no lugarzinho de uma válvula cardíaca. E o que acontece quando tem uma bactéria no nosso organismo? O sistema imunológico vai desencadear resposta inflamatória. Sempre que nós temos resposta inflamatória, nós temos necrose e lesão. Então, o sistema imunológico, na tentativa de eliminar essas bactérias que são agentes estranhos, desencadeia a resposta inflamatória, mas a um custo de causar lesão nas válvulas cardíacas. Então, esse processo nós chamamos de endocardite bacteriana. Então, a endocardite bacteriana pode provocar uma insuficiência ou uma lesão, estenose das válvulas. E o paciente tem que fazer passar a ter um problema cardíaco e até ter que fazer substituição das válvulas. Alguns pacientes que já têm uma malformação congênita das válvulas, não necessariamente a ponto de necessitar de fazer uma cirurgia cardíaca, uma substituição de válvula, mas já tem um prolapso da válvula mitral, já tem uma tendência, quando elas vão fazer algum procedimento que tem um risco muito grande de causar bacteremia, pôr bactéria no nosso sangue, eles têm que fazer profilaxia antimicrobiana. Então, um procedimento que é muito comum de causar bacteremia em nós é os procedimentos odontológicos. A nossa cavidade oral tem muita bactéria, principalmente em gram-positiva. Então, alguns procedimentos, como extração, procedimentos de tratamento de canal, em que há uma agressão maior na intervenção odontológica, e isso propicia a entrada de bactérias da boca na circulação geral. Se a pessoa tem uma malformação, alguma coisa, há a tendência das bactérias colonizarem e causar endocardite bacteriana. Então, os pacientes são orientados por seus cardiologistas a utilizar antibiótico de forma profilática. Normalmente é a amoxicilina. A amoxicilina é 2 gramas, são 4 comprimidos de 500 que vai tomar no mínimo 1 hora antes de algum procedimento odontológico que cause muito sangramento, tá? Então, essa é a parte da pericardite, endocardite e insuficiência aórtica. Eu não achei meu arquivo, só achei o PDF mesmo. Então, aqui, ó. Então, fisiopatologia das dislipidemias. É um evento, gente, em cadeia que a gente chama. Vindo de trás para frente. Infarto. O que é um infarto? Infarto é quando tem uma área de necrose devido à falta de oxigenação de uma área cardíaca. Quando é que a gente não tem oxigenação numa área cardíaca? Por torção no vaso, por obstrução, por pressão, sei lá, um tumor do lado do vaso vem aqui, comprime. Mas o processo mais comum é placa de gordura. Então, nós temos aqui um vaso sanguíneo, o endotélio do vaso, as hemácias circulando. Aqui é a camada de músculo. E aqui é a última camada de tecido conjuntivo, que é uma camada de revestimento. Então, primeiro passo, a placa de gordura não é formada no centro do vaso como um trombo, um coágulo.
ela é formada no espaço subendotelial, que é bem pequenininho, ó, o espaço abaixo do endotélio. Eu tenho o endotélio, o espaço subendotelial, músculo e a última camada de tecido conjuntivo. Então, a placa se forma aqui embaixo, tá? Essa placa de gordura é chamada de aterosclerose. E para ela se formar, que eu quero explicar, nós precisamos de alguns fatores. Ela é uma doença multifatorial. E um dos fatores importantes para que ela se desenvolva é que tenha gordura em excesso no sangue. Então, as dislipidemias são doenças em que nós vamos ter dosagens, quantidade de colesterol excessivo na circulação. Então, as dislipidemias envolvem, a partir das dislipidemias, temos placa de ateroma, a partir de placa de ateroma podemos ter angina, e da angina, o infarto, né? Então, os lipídios. A gente estudou um pouquinho lá dos lipídios, lá na bioquímica, nós temos fosfolipídios, colesterol, triglicerídeos, ácidos graxos. Daí a gente sabe que tem os lipídios que fazem bem, os lipídios que não fazem tão bem assim. Mas, de maneira geral, a gente tem um certo preconceito com lipídios e gorduras, porque a gente entende que eles só fazem mal, que eles entopem os vasos sanguíneos pelas placas de gordura. Então, a gente tem esse lado. Porém, temos que lembrar que os lipídios são importantes para o nosso organismo. Os fosfolipídios, por exemplo, e colesterol formam as membranas das células, e várias organelas das células são membranosas. Então, sem os lipídios, não tem como uma célula se dividir em duas, então não tem como o tecido crescer, tecido se renovar. Muitos hormônios mensageiros químicos são produzidos a partir do colesterol. Então, nós temos os hormônios sexuais, masculino e feminino, cortisol, aldosterona. Então, ele é importante. Os triglicerídeos também são uma forma de armazenamento de energia no nosso corpo. Então, é importante ter. O acúmulo de gordura no nosso corpo regulariza também a nossa temperatura. Então, eles não servem só para causar efeitos ruins. Lembra lá, nós temos saturados, os insaturados, né? Os insaturados, eles são melhores, vamos dizer assim, para a nossa saúde, né? Então, aqui, fosfolipídios, constituinte estrutural de membranas, colesterol, precursor de hormônios esteroides é masculino e feminino. A partir do colesterol, formam-se os sais biliares lá no fígado, que é importante para a nossa digestão. Formação de vitamina D, produção e armazenamento de energia, constituinte de membrana, os triglicerídeos ou triglicérides, energia de reserva, formação do tecido celular subcutâneo, que serve como protetor, que serve como armazenamento de energia e controle de temperatura, né? Então, isso os processos fisiológicos. E processos patológicos. Colesterol tem estreita relação com a obstrução das artérias pela formação de placas de gordura, e excesso de triglicerídeos em órgãos-alvo, como pâncreas e fígado, vai causar necrose desses órgãos, né, e também lesão na parede de vasos sanguíneos. Então, tem o lado bom e tem o lado ruim. Então, o colesterol, ele tem essa estrutura química aqui, são moléculas grandes, moléculas apolares. Aqui é um éster de colesterol. O colesterol, ele é sintetizado no nosso fígado ou vem da nossa alimentação. Então, da onde que surge o colesterol? Via exógena e via endógena. O colesterol, então, é muito mais produzido endogenamente do que vem da nossa alimentação. Então, o colesterol em si, você ter uma taxa de colesterol normal depende do que você ingere e depende do trabalho do teu fígado. Então, às vezes, nós temos um indivíduo magro que só come alimentos saudáveis, ele faz atividade física e ele tem taxa de colesterol alto. Daí é um problema
endógeno do seu metabolismo. Então, o fígado faz captação desse colesterol que vem da alimentação, ele produz, armazena e libera, e o excesso de colesterol, o fígado transforma nos sais biliares e joga lá no intestino, que está relacionado com a digestão de gordura e é uma forma de eliminar substâncias através das fezes. Então, os lipídios, para serem transportados na corrente sanguínea, eles são lipídios, são moléculas apolares, eles não gostam do sangue, porque o sangue é hidrossolúvel, é cheio de água. Então, precisa-se de um artifício, nós precisamos dar uma disfarçada ali para o sangue transportar os lipídios. E o que nós fazemos, então? O nosso organismo empacota os lipídios junto com proteínas, que são chamados de lipoproteínas. São complexos proteicos. Então, nós temos uma parte dessas moléculas que são a gordura, uma parte que é proteína e uma parte que não é proteína. A parte que não é proteína é chamada de porção apo da lipoproteína. Então, essas lipoproteínas, qual são a função delas? Solubilizar os lipídios no sangue e transportá-los na corrente sanguínea. Então, tem uma parte que é lipídio, uma parte que é proteína e uma parte que não é proteína. Então, essas estruturas é que vão circular na corrente sanguínea, né? Então, não sei se vocês lembram lá da bioquímica, nós temos aqui uma molécula de lipoproteína. Aqui dentro, no centro, nós temos o acúmulo da gordura para ser transportada. Elas ficam aqui dentro escondidas. Daí forma-se tipo uma micela, uma vesícula, ó. Sempre quando tem bolinha e cauda, parte polar e parte apolar. Isso aqui são fosfolipídios, igual da membrana das células, que uma parte gosta da água, uma parte não gosta. Então, eles formam como se fosse uma bolinha, tá? As moléculas de triglicerídeo, de colesterol sendo transportadas aqui dentro, e nós temos essa cápsula de revestimento aqui de fosfolipídios, que são moléculas anfipáticas. E nós temos, para dar aqui estabilidade, uma parte que não é proteica, que é chamada de apoproteína. Então, nós vamos classificar essas lipoproteínas em 4 grupos principais, tá? Em 4 classes separadas em 2 grupos principais. Primeiro, nós temos os quilomicrons. Quilomicrons é uma lipoproteína que é formada pelas células do intestino quando chega o triglicerídeo da nossa alimentação. São enormes comparado com as demais, são as maiores e são de origem intestinal. Então, a gente se alimenta, na alimentação tem a nossa dieta, tem triglicerídeos, tem gordura. Esses triglicerídeos são quebrados em ácidos graxos, porque eles são grandes, e eles entram dentro da célula do intestino, da parede do intestino. Daí, dentro da célula da parede do intestino, elas são organizadas nesses quilomicrons para serem transportadas até o fígado. Daí, lá no fígado, ele vai transformar esse triglicerídeos em colesterol. E ele vai ser transportado de 2 formas principais, na forma de LDL e HDL. Então, LDL, colesterol, HDL, colesterol. É uma lipoproteína que vai estar transportando, principalmente, colesterol, e a gente chama essa proteína de baixa densidade. O HDL também é uma lipoproteína, transportando bastante colesterol de alta densidade. E nós temos a VLDL, que é uma proteína de densidade muito baixa, também formada no fígado, e ela transporta triglicerídeos. Então, o transporte de triglicerídeos do intestino até o fígado
quilomicrons. O transporte de triglicerídeos do fígado para o resto do organismo na forma de VLDL. Então, essas são as frações mais comuns, né? Então, a classificação das lipoproteínas baseadas na sua densidade. Então, nós temos proteína de alta densidade, o HDL. O HDL, né, a sigla de High Density Lipoprotein, que vem lá do inglês, é também conhecido como colesterol bom. Essa proteína, ela recolhe resíduos de colesterol que sobrou no tecido e no sangue, leva para o fígado pega esse excesso, transforma em sais biliares e joga fora no intestino. Uma parte vai embora nas fezes e uma parte retorna junto com os lipídios que serão absorvidos durante a digestão. O LDL vem lá do inglês, Low Density Lipoprotein, é a proteína de baixa densidade, é considerado colesterol ruim, porque é aquele que vai formar as placas de gordura quando em excesso. O LDL vai se transformar em VLDL, tem uma transformação intermediária, mas é muito instável, a gente quase nem conta com essa proteína. E daí tem a proteína de muito baixa densidade, que ela só transporta o triglicerídeo